bora trabalhar. Eu tô acordada desde a 1h pouco. Eu acordei, eu tinha acabado de sonhar um sonho. Depois vou estar trazendo mais o sonho que eu sonhei que os anjos me mostrou. E eu acordei falando aquilo lá. Né? Eu vou falar uma coisa pra vocês. A tábua dos 10 mandamentos do velho e o novo significa a morte, nasceu também a cruz, e aonde nasceu a vida, a eterna. Tá? Não adianta a gente ter Bíblia na mão e não buscar a visão dela. A primeira não vai ter a visão dela do que está escrito, do que Paulo falou, né? Dos discípulos do Senhor Jesus falou, de Davi, de Abraão falou, do começo ao fim, né? Mas nós está vendo o visível na carne, mas quando nós passa a deixar, a buscar mais o que está no invisível dela, que é só o Senhor Jesus Cristo, o Messias, os anjos podem nos revelar, nós vai passar a entender o que os servos de Deus estão querendo passar para a nossa vida. É a mesma coisa de eu estar aqui falando com vocês em vídeos, em escritas, né? Vocês estão vendo minha voz. Então você está escutando cada palavra que eu estou falando. É a mesma palavra que está na Bíblia. Então você vai ter a visão, o discernimento daquilo que eu estou falando. É o mesmo que está na Bíblia. Entende? E aonde você tá vendo, a palavra, ela é vida eterna, a ressurreição, entende? Salvar o homem da condenação eterna, assim a mulher, ele que é nascido da mulher, assim a família e os filhos. Aqui nós não tá aqui para querer fama, like, crescimento de nada não. Nós temos que crescer na mesma fé, na mesma comunhão, na salvação da vida eterna das almas. Não importa quem seja. Entende? A mesma tábua que está escrito que Moisés escreveu, que o Messias mandou escrever com fogo e que ninguém poderia apagar, são os seus batimentos cardíacos do seu coração, são os seus tempos de vida. Por isso que você tem pressões arteriais. De dia você tem 12/8, tem 11/8, e quando a pressão está alterada, está mais alta, é os seus tempos de vida sobre a face da terra. E aonde vai depender daquilo que você alimentar, daquilo que você alimentar no ouvir, no olhar, no falar, no agir, em tudo, nas suas ações e boas obras, que vai depender a sua vida aqui na face da terra. Assim, os lugares que vocês vão e aonde as amizades que vocês vão. Se vocês abrem a porta para o céu, vocês fazer tudo que está aqui na Bíblia, vocês viverão e não morrerá. Entende? Você vai ser protegido daquele lugar que aquela pessoa que você andava ia morrer. Você ia proteger daquilo lá que você estava comendo demais, ia fazer mais mal. Entende? Você ia começar a ter uma visão, uma sabedoria divina do céu. A sabedoria de Deus, a sabedoria do Messias, dos anjos que passa. Mas não a sua sabedoria, homem, mulher. Os livros, os casados, os ouvintes. É o que você sabe ler e escrever. Mas se você não buscar o que o Pai é, que Jesus é, como que você vai saber? Então, por isso que você tem que examinar os profetas, os pastores, né? Primeiramente, o Pai não escolheu mulher para pregar a palavra, de forma alguma. Não, foi por causa da mulher que trouxe a mortalidade para o homem, que trouxe a morte, que trouxe o corpo mortal, que trouxe a morte para o homem, a curtar a vida do homem, o infarto, o câncer, o trabalho para ele. Foi a mulher que trouxe o sangue da menstruação para ele, foi a mulher que trouxe as doençadas para o Adão, trouxe o fruto do homicídio de Satanás. O homem carrega a metade a partir que ele comete o adultério com a mulher adúltera, ele também comete adultério, tanto na masturbação, tanto na fornicação do corpo, né? Ele carrega 3 tipos de corpo: mortal de Satanás, ele carrega o corpo do espírito do Pai que deu a vivência,
E ele tem que carregar o fôlego de vida da semelhança de Jesus Cristo, a vida para poder continuar aqui, a eterna. Então o Pai não trouxe mulher para pregar a palavra. Não, é que nos últimos tempos levantou outro púlpito de vidro das mulheradas querendo pregar. Mas é a igreja da carne, é a igreja tira-tira, é a igreja da Laodiceia, que é uma misturança toda com macho aí, fêmea aí, entende? Os impuros, os adúlteros, os fornicários estão no pecado e não assumem, pregam mentira na nossa cara. Só engana os fracos da fé, mas nós não engana não. E nós vamos trazer aqui a palavra de Deus de São Mateus, capítulo 25, que fala da virgem. O sermão profético continua. A parábola das 10 virgens. O que significa? 5 virgens era prudente. É a igreja verdadeira. A Pentecoste, que já estão nos túmulos, dormindo, que Jesus vai ressuscitar. E a Filadélfia, que desse século muitos foram com Cristo, vai ressuscitar junto. E aonde nós que estamos vivos, que somos a igreja, o coração, a arca do concerto do nosso pai Davi e do sacrifício da cruz do Abraão aí, né? Então Jesus era filho de Abraão, foi substituído no lugar de Isaac. E Jesus, o Messias, ele é a redenção. Ele é o filho de Davi, o mesmo filho de Salomão, de Provérbios, que julga a causa das mulheradas, da família e por aí vai. Então o missionário falou assim aí na live, que Paulo pregava as coisas na igreja dele, o Deus deles. Olha aí a mentirada toda. A Bíblia Sagrada, ela é a única. Ela é a mesma. Ela é a arca do concerto. E a arca do concerto, ela foi tomada. E aonde os religiosos... Eu vou falar para vocês depois o que é religiosos, tá? É o que mistura a mesma crença, a mesma fé. Como ele, sabe que ele falou? Que ele estava comendo sopa, o guisado dele, do lado do padre, do lado do satanismo, do lado do maçonaria, que é satanismo, do lado do espírita. E ele diz que é para fazer união. União, quem faz união com eles, da carne, está se cumprindo. As pessoas estão se unindo às suas fés. E vai só se tornar duas fés. A fé do Espírito Santo do reino do céu que o Messias vem levar. E aquelas que depois vai porque está preso. E a outra fé fingida, amor fingido, da arca da aliança, que sabe que Jesus está vindo, mandando largar tudo, não quer largar do osso, não quer largar da carne, não aceita a cruz e faz o povo não aceitar e não larga do dinheiro e por aí vai. Então não existe mulher no altar. Não. O que existe agora, depois que levantou essas mulheres tolas, imprudentes, que levou um monte de alma pro quinto dos infernos que morreu, e que elas estão aí pregando aí, ó, vamos encher a alma, vamos amar a alma, vamos coisar a alma, tá mesmo? Só encher na arca de alma e eles não vão entrar. Quando eles já a porta se fechou, e aonde a porta que abre para elas e para eles aí, que compacta, com prevarica doutrina, a porta do inferno, porque o Jesus da escuridão já vai um monte, depois na escuridão já vai um punhado, depois vai ficar os para poder derrubar o templo do corpo, para poder colocar a igreja. Depois eu vou falar o que eu sonhei. Então, não existe mulher na igreja pregando a profecia. Agora existe as mulheres sábias que edificam o lar da casa do Pai, que traz aí a verdade para pegar elas do altar, arrancar elas do altar, para salvar as almas, arrancar as ovelhas do aprisco delas e desses irmãos mentiroso tolo. Então por isso que o sermão profético continua. A parábola das 10 virgens são elas, as tiratiras, as Laodiceia, que o Espírito Santo vai vomitar para fora do corpo desta terra para o Aides, o juízo deles, porque encheu a casa sim, deu crescimento sim, mas não trouxe a vida eterna, porque quem vai ficar era para ter vida eterna subir, e se vai ficar é porque eles não deu a vida eterna, eles deu a vida aqui e prometeu o galardão do céu. Se eles não podem salvar a si mesmo, cada um prestará conta seus serviços, seus atos e ações. E nós pegamos o mentiroso pelas obras dele, aquilo que ele julga, condena, ele faz o mesmo e não traz